Passo a palavra ao senhor Douglas Belchior. E, na sequência, eu vou abrir para os deputados, porque já iniciou a ordem do dia. E aí eu volto à senhora Márcia Alves. Senhor Douglas Belchior. Boa tarde para todas e todos. Eu sou Douglas Belchior. Eu sou professor de História, membro da UNEAFRO Brasil, que é a organização que eu represento e que faz parte da Frente Parlamentar Mista de Direitos Humanos. Quero cumprimentar os deputados Padilha, Freixo, Bira do Pindaré, Áurea Carolina, a Érica Cocai, que está aqui também, o Vicentinho e a Jandira acompanhando, e nas figuras de Ana Thalina Lourenço e Selma de Aldina, a sociedade civil, os movimentos aqui presentes. Bom, eu vou usar meus poucos minutos primeiro para me somar a queixa, mais do que justa, em relação à postura do governo e a apresentação que foi feita aqui. 40 mil cestas básicas é resultado de ações de organizações da sociedade civil e ONGs médias no contexto da pandemia nesses últimos meses. Então, é patético, é ridículo, é constrangedor, é absurdo, é revoltante que um governo ou que um órgão do governo federal responsável pelo socorro de um país, de uma nação continental, como é o caso do Brasil, com mais de 200 milhões de pessoas, possa apresentar como algo a ser exposto com qualidades a entrega de 40 mil cestas básicas. Isso não tem nenhum cabimento. Isso comprova, mais uma vez, que a sociedade brasileira, sobretudo os mais pobres, dependem só de si para sobreviver. E foi assim que nós, nas periferias do país inteiro, nas favelas, nos bairros de maioria negra, temos sobrevivido ao Covid e à miséria e à desgraça instalada a partir desse governo. Então, primeiro me somar a essa repulsa. E é muito bom que Selma tenha pedido esses documentos, que são, então, à medida em que são tornados públicos, passam a ser documentos oficiais do governo para que a gente possa contestar isso, inclusive, em outras esferas. Eu também falo aqui em nome da Coalizão Negra por Direitos, que é uma articulação que reúne movimentos negros do país inteiro e que tem feito incidência objetiva em relação a todos os desmandos do governo brasileiro. Então, para além da repulsa à iniciativa e ao que foi apresentado aqui pelo governo, a coalizão, há 2 semanas atrás, protocolou um pedido de impeachment do governo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, com base exatamente nos argumentos que foram colocados aqui por todas as representações da sociedade civil. Vejam só, e eu apelo aos deputados, é óbvio que esse governo comete crime de responsabilidade. Quando a gente tem aqui a apresentação feita pela companheira do INESC, que identifica informações que nós bem conhecemos, mas que me parece o presidente da Câmara faz questão de fazer vista grossa, considerando o fato de que há orçamento para ser implementado e o governo não implementa, que nome a gente dá a isso? Senão crime de responsabilidade, prevaricação do cargo, da sua função pública, que é cuidar da sociedade, das pessoas, fazendo uso dos recursos públicos para isso. Quer dizer, sequer estamos discutindo aqui se os recursos disponíveis são suficientes. Nós estamos dizendo que os recursos disponíveis, que já não são suficientes, nem eles foram colocados em prática. É crime de responsabilidade. Para além de discutir o papel do que o governo deveria fazer, é preciso dizer aqui que a sociedade civil, junto com os parlamentares que têm compromissos com a vida do povo brasileiro, com os formadores de opinião, com a opinião pública como um todo, precisamos fazer pressão política e construir clima político suficiente para contestar a continuidade desse governo, que é um governo que não tem compromisso com a vida dos pobres, sobretudo do povo negro no Brasil. Isso está mais do que caracterizado, para além de todos os crimes de contestação, todos os crimes promovidos por esse governo, no sentido de contrapor a própria Constituição, os poderes federativos, da apologia a crimes, de apologia à tortura, à ditadura e muitos outros crimes cometidos pelo governo, existem crimes objetivos que são resultado das políticas desse governo e da postura do presidente. Então, vejam, quando nós falamos aqui em genocídio da população negra, nós não estamos jogando uma palavra difícil ao ar. Nós estamos falando que genocídio, nos termos do que se caracteriza para o direito internacional, são os resultados obtidos
com políticas promovidas pelo governo que afetam sobremaneira segmentos específicos da sociedade, ou das sociedades, ou de determinados países, segmentos étnicos, culturais, raciais daquela sociedade. E as políticas colocadas em práticas pelo governo e as políticas que não são colocadas em práticas pelo governo, a sua postura, a postura individual do chefe, do presidente eleito desse país, resultam no resultado. No contexto da pandemia, as políticas que não foram implementadas em razão de proteger a sociedade dos efeitos da Covid geram um resultado, que é o resultado que foi dito aqui por vários de nós, né? Se afeta sobremaneira, desproporcionalmente, a população negra em relação ao número de mortes, o que a gente não pode admitir. Nós, enquanto coalizão, também participamos de uma articulação nacional importante, que tem colocado em prática a campanha pela renda básica que queremos, e acho que termino falando sobre isso, porque é muitíssimo importante, agora falando especialmente para os parlamentares e o papel da Câmara Federal em relação ao enfrentamento das consequências da Covid, da crise econômica que gera, da violência que a miséria gera a partir da crise econômica, uma articulação promovida pela Rede Brasileira de Renda Básica, pelo Nossas, pelo INESC, que está aqui representado nessa reunião, pelo Instituto Ethos e pela Coalizão Negra por Direitos, que tem debatido e tem levado esse debate para a Câmara no momento em que o governo brasileiro ameaça ou acabar com a renda, ou então fazer uso político dela, diminuindo o seu valor, o que a gente não pode permitir. Nós não podemos permitir, amigas e amigos parlamentares, que, a política tenha seu valor reduzido, isso é fundamental. A gente sabe que R$600 já é um dinheiro insuficiente para garantir a sobrevida da maioria das famílias brasileiras, sobretudo porque no atual modelo há uma limitação do número de participantes da família que podem ter acesso ao recurso. Então nós defendemos que os recursos possam ser individualizados e que cada cidadão brasileiro possa ter acesso nesse debate sobre renda básica permanente que a gente tem defendido. Nós precisamos nos ater a garantir o caráter de direitos, porque há também um risco, um debate colocado como se fosse possível substituir programas. Nós precisamos garantir que o valor estipulado pela política da renda básica permanente tem que ser superior a qualquer programa de transferência de renda existente, sendo objeto da integração dos programas, sem que isso signifique, por exemplo, o esfacelamento de outras políticas ou o enfraquecimento delas, ou a substituição, como querem muitos, o fim, por exemplo, da renda que já existe hoje, colocada como a principal fonte de renda da maioria dos mais pobres no Brasil, que é o Bolsa Família. Nós precisamos fazer com que a renda básica permanente ela seja implementada a partir da ampliação do Bolsa Família, do fortalecimento do Bolsa Família e das demais políticas, sem que isso signifique substituição. Por fim, nós precisamos fazer com que os ricos paguem a conta. Nós precisamos discutir no Brasil o fato de que as desigualdades sociais têm origem, e a origem está também no fato de que o Estado brasileiro, o seu parlamento e as leis que são formuladas aqui protegem o interesse dos mais ricos, não os tributa, não cobram deles a sua parte também na construção de uma sociedade mais justa. Nós não podemos admitir isso. Portanto, questionar o governo é fundamental, mas derrubar o governo é mais importante. Nós não podemos, por mais nenhum minuto, aceitar calado um governo que promove a morte, que tem na morte o seu principal ação governamental. Isso é inadmissível e nós esperamos que a Câmara Federal, em especial com os parlamentares, junto com a sociedade civil, façam uma pressão e façam o Rodrigo Maia, e eu vou usar aqui uma fala do meu companheiro de lutas aqui, o Bira do Pindaré, que disse que o pior cego é aquele que não quer ver. Rodrigo Maia não pode permanecer na disfarçatez de ignorar a sociedade civil, que está representada por 56 pedidos de impeachment, que ele ignore o que está sendo promovido e o que está sendo dito e o que está sendo mobilizado pela sociedade civil brasileira. Esse governo não pode permanecer, porque enquanto ele permanecer, ele promoverá a morte, sobretudo o genocídio do povo negro no Brasil. Muito obrigado.